Meu amigo, mais um baiano aqui para vocês, hein? Bom dia, né? Vou compartilhar resumidamente aqui uma parte do meu testemunho, né? Para quem não sabe, eu me converti em julho de 2020, né? Ali no meio da pandemia, né? E alguns meses, né, após a minha conversão, eu comecei a ter bastante dificuldades, né, em algumas áreas, né? E comecei a ter dificuldades, né? E durante algum tempo, eu comecei a pecar, né? E esse pecado eu não confessei, né? Não confessei ao meu discipulador, não confessei a nenhum irmão, né? E mantive oculto, né? E chegou um momento ali onde mais ou menos, acho que um mês para mais, né? Que eu estava ali pecando, né? Eu não tinha coragem, né? Eu não conseguia contar para ninguém, né, aquele meu pecado. Então eu lembro que eu pedi a Deus, né, que de alguma forma ele trouxesse aquilo à luz, né, de que de alguma forma ele revelasse aquilo, né. Então uma pessoa, né, teve um sonho, né, e a partir disso, né, eu consegui trazer esse pecado à luz, né. E eu lembro, eu não sei se foi exatamente naquela época, ou se foi um pouquinho depois, mas eu lembro que nisso eu entrei em disciplina, né, eu entrei em disciplina. Só que aí eu entendi que era um ato de amor, né, pela minha vida. Porém, a cada dia mais, né, quanto mais o tempo passava, mais e mais eu mergulhava naquele pecado, né? Mais e mais, né, eu caía de cabeça naquilo, sabe? E com o tempo, né, eu não via mais forma de sair daquilo, sabe? Era uma oscilação muito grande. Uma semana eu estava bem, né? Estava ali bem com Deus, bem com a igreja. Na outra semana eu estava pecando, né? Naquele mesmo pecado. Em um mês eu estava bem com Deus, né? No outro eu estava vivendo uma vida de pecado, né? Uma vida que não agrada ao Senhor, né? E eu ficava questionando a Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu não consigo ter uma vida constante contigo, né? Porque que eu vivo sempre caindo no mesmo pecado, no mesmo erro, às vezes todos os dias, né? Por que isso está acontecendo com a minha vida, né? E eu não entendia o porquê, né? E assim, cada vez mais e mais, né? Mergulhando nisso, né? Caindo de cabeça nisso, né? Até que chegou um tempo onde eu comecei a me isolar muito, sabe? Eu lembro que como estava no tempo de pandemia, né? Ficava ali muito em casa, né? Então eu sei que não estava trabalhando, não estava estudando, né? Só em casa. E tipo assim, eu acordava, né? Assistindo filme, vendo série, né? Alimentando a carne. Ia dormir fazendo a mesma coisa, né? Ali eu não parava para buscar a Deus, né? Não parava, né? Só alimentando a carne, fazendo a minha própria vontade, né? E continuei sempre questionando a Deus, né? Em relação a isso, né? Sempre questionando a Deus em relação a isso, né? Até que um determinado momento, novamente eu não conseguia, né, me abrir para o meu discipulador, eu não conseguia me abrir para algum irmão, né? Por conta de tantas vezes ter feito aquilo, né, eu não conseguia. Eu sentia muita vergonha, né? Muita vergonha de ter que voltar, né? E, e, e novamente confessar aquele pecado, né? Novamente confessar que eu tinha errado, né? E eu sempre que a cada vez que eu caía, né? A cada dia que eu caía, eu prometi ao Senhor, Senhor, essa é a última vez que eu vou cair, né? Eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais. Essa é a última vez, né? E no outro dia, na outra semana, lá estava eu, né? Cometendo a mesma coisa, né? E com o tempo, eu comecei a me afastar mais e mais de Deus, né?
eu já não pedia mais perdão para Deus, né? Eu estava tão imerso nisso, tão imerso nesse mundo, que eu me sentia incapaz de chegar para Deus e pedir perdão para Ele, né? Eu não me sentia digno de poder simplesmente conversar com Deus, né? De falar, Pai, eu sei que eu errei, né? Eu sei que eu não agi conforme a Tua vontade, mas me perdoe, né? Me perdoe, né? Eu não conseguia fazer isso, né? E até que o tempo foi passando, né? E aí o pessoal falou do TM. Ó, vai ter um TM, é assim, 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 a gente vai passar tanto tempo lá, né? E aí, o que você acha de ir? Né? Aí, a princípio, falei, pô, que bom, né? E o pessoal que me falou isso, né, sabia da minha dificuldade. Eles falaram, ó, talvez seja bom até por conta disso, né? Você tá um tempo lá com a gente, com a igreja, né? E assim, a princípio eu aceitei, falei, não, quero sim, né? Nessa época eu lembro que eu não estava trabalhando também, né? E estava sem recursos financeiros para poder vir, né? E eu sei que eu conversei com a minha mãe, não, ô meu filho, se precisar a gente pega dinheiro emprestado, eu te empresto meu cartão e que isso e aquilo, né? E assim, ela não sabia disso que eu estava passando, né? Não sabia, ninguém da minha família, né? Aí tudo bem, isso foi mais ou menos, acho que um mês e meio antes de vir para cá, né? Tudo ocorrendo perfeitamente para que eu viesse, né? Porém, quando acho que faltava mais ou menos uma semana ali, né? A minha mãe começou a questionar, Tiago, por que você vai passar um mês lá, né? Por que você não passa só 15 dias, só uma semana, né? Começou a me questionar sobre essas coisas e diversas outras coisas, falando que eu estava muito tempo com a igreja e que isso e aquilo, né? E já não queria mais me emprestar ali o dinheiro para poder vir, não queria mais emprestar, que sequer seja só o cartão de crédito ali, né? Não queria mais. E nesse período, eu lembro que foi ali no finalzinho de dezembro, né? Se eu não me engano, acho que a última reunião que a gente teve, e assim, em igreja, acho que foi no dia 18 de dezembro, né? E aí eu sei que muitos irmãos viajaram, eu fiquei em Conquista, né? Inclusive meu discipulador viajou nessa época também, né? Então eu acabei ficando mais... Não, é Bruno. Eu fiquei cada vez mais distante da igreja, né? Mais distante de Deus, né? E novamente, né? Constantemente, mais e mais imerso no pecado, né? Porém, eu lembro que o Senhor tinha falado claramente ao meu coração que esse período do TM que eu viria, né, seria um momento de recomeço, sabe? Que de alguma forma ele iria transformar alguma coisa na minha vida, né? E que a partir daquele momento que eu saísse daqui, né, seria uma nova vida para mim, né? Seria uma nova vida, né? E eu me apeguei nisso, né? Me apeguei nisso. E eu lembro que, acho que faltando uma semana para vir para cá, eu liguei para o meu discipulador e falei o seguinte, Bruno, tá acontecendo isso comigo, né? Revelei que eu tava em pecado, né? Confessei, né? E tô pensando em sair, né? Tô pensando em meter o pé, né? Eu lembro que eu falei isso para ele, né? Eu não lembro exatamente o que ele me falou agora, né? Falei assim, tô pensando em nem viajar mais, né? Para Porto da Folha e pro TM, né? Porém, como eu tinha a convicção que o Senhor tinha me dado uma palavra, né? Eu tinha essa certeza, eu falei, mesmo assim, eu vou para lá, vou passar esse tempo lá, né? E se nada acontecer depois disso, aí eu vou embora, né? Eu vou me desvincular da igreja e vou embora, né? E falando sobre isso que o Senhor tinha ministrado no meu coração, ele falou que era para mim vir para cá, né? E que não era para mim me preocupar nem o como, nem o quando, né? Quando que ele iria fazer isso, né? E eu sei que eu vim com o coração aberto, né? Para que o Senhor transformasse a minha vida, né? Para que Ele me moldasse conforme o querer dele,
né? Mesmo não tendo consciência disso, né? Eu vim, né? Eu sei que começou a passar o tempo, né? Foi passando, passando, passando e nada, né? Nada é, nada tinha acontecido, né? Tinha sido um tempo muito bom, né, para mim, em relação a esse pecado, né? O tempo que eu fiquei aqui eu não tinha caído, mas nada tinha mudado no meu coração, né? Eu sabia que quando eu voltasse lá para a conquista, novamente eu iria cair nesse pecado, né? Até que a gente foi para Itapetim, né? A gente foi para Itapetim. Aí eu lembro que Franco, ele estava ministrando sobre o Sermão do Monte, né? E no último dia lá em Itapetim, Franco estava dando a palavra. E eu lembro que naquele dia eu estava com muito sono, né? Então eu estava assim, voando um pouquinho, né? E eu lembro que no final, acho que você até falou sobre a questão de recomeço e tudo mais, né? E eu lembro que no final ele falou o seguinte: quem aqui quiser, né, ter um recomeço com Cristo, né, recomeçar com Cristo, que vem aqui na frente, que eu vou estar orando por vocês, né? Eu sei que eu fiquei assim, será que é isso realmente que eu escutei, né? Eu falei assim, se algum irmão, alguma irmã for lá pra frente, eu vou também. Aí eu vi que uma irmãzinha, ela foi. Aí eu falei, eu vou também, né? Aí nisso que eu fui lá pra frente, né? Uma coisa que eu não contei antes, logo quando eu comecei a ter problema nessa área, eu falava muito para o Senhor assim, Senhor, me dê uma experiência sobrenatural, né? Que a partir deste momento que eu tivesse experiência sobrenatural, eu nunca mais vou pecar nessa área, né? Eu pensava dessa forma. Não, o dia que eu tiver uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu nunca mais peco nessa área, né? Aí pronto, fui lá pra frente. No que eu fui lá pra frente, eu sei que eu me ajoelhei, né? Eu ajoelhei e comecei a orar, né? Orar e renunciar toda a minha vida, tudo aquilo que eu tinha feito, né? E eu sei que eu comecei a cada vez mais me encher do Senhor, estar na presença do Senhor, né? E eu sei que o meu corpo, ele começa a tremer, né? Meu corpo começa a tremer, eu começo a orar em línguas, né? Só que eu fiquei com medo, porque eu nunca nunca tinha passado por por uma experiência daquela, né? Eu falo assim, eu vou parar aqui, antes que eu desmaie, antes que eu tenha algum treco aqui, né? Aí parei. Só que eu parei e meu corpo voltou ao normal. Quando meu corpo volta ao normal, eu começo a orar novamente, né? E novamente eu fiquei tremendo, novamente eu fui cheio do Espírito Santo. E assim, novamente eu tive medo, né? Então eu paro novamente. Aí beleza, encerrou a reunião, né? Mas assim, nada de, vamos dizer assim, concreto, né? Nada que eu pudesse ver nessa experiência sobrenatural tinha acontecido ainda, né? Aí a gente volta lá pra casa onde a gente estava, né? E eu lembro que nesse dia eu não tinha orado ainda, não tinha lido a Bíblia, né? Aí o Espírito Santo me incomodou muito a ler, né? Muito. Eu sei que eu já estava deitado, né? Peguei meu telefone e comecei a ler. Eu estava lendo ali, acho que Mateus 24, se eu não me engano, que é aquele momento, né, onde os discípulos eles estão no barco, né, e que Jesus ele aparece andando sobre as águas, né? Jesus aparece andando sobre as águas. E que Pedro fala o seguinte: Jesus, se é você mesmo, faça com que eu vá até ti, né, caminhando sobre as águas. Então Jesus ele fala para Pedro ir, né? Então Pedro ele sai do barco, né, e começa a ir até a direção onde Jesus estava, né? Só que Pedro ele começa a olhar para o vento, né, para a tempestade, para as adversidades, né? Então ele começa a se afogar, né? Ele começa a se afogar. E então ele clama, né, a Jesus, ele clama pelo Senhor, né? E na palavra fala que imediatamente, né, o Senhor estendeu a mão, né? Ele estende a mão e tira Pedro daquela situação que ele estava, né? E o Senhor falou claramente comigo: olha, isso que aconteceu com Pedro, né, é exatamente o que aconteceu com o que está acontecendo contigo, né? Você me aceitou, né? Você se batizou, né? Você começou a caminhar, né, comigo, né? Porém, com o tempo, você começou a olhar os prazeres do mundo,
né, as dificuldades, né, e começou a se afogar no pecado, né, começou a se afogar, né. Aí eu entendi, né, tudo o que tinha acontecido, né. Aí beleza, eu voltei para casa, né, achando que nunca mais cairia naquele pecado novamente, né. Ainda pensava dessa forma, né, e voltei. Eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas acho que não foi muito tempo. Eu sei que novamente eu voltei a pecar, a cometer o mesmo erro, né. Novamente eu voltei a cometer o mesmo erro, né. E novamente eu questionei o Senhor, por que isso estava acontecendo comigo, né. E foi aí que eu comecei a entender o senhorio de Cristo, né. Eu comecei a entender que não era nenhuma experiência, né, por mais sobrenatural que fosse, né, que nenhuma experiência, né, me faria parar de pecar, mas sim que a única coisa ali que me faria, né, parar de pecar seria ali renunciar à minha própria vontade, né, e seguir a Cristo, né, colocar ali toda a minha vida, todo o meu ser diante de Cristo, né, que não era pela força do meu próprio braço, né, não era por mim mesmo, né, mas sim que o Senhor é Ele quem me capacita, né, e a partir disso eu comecei a colocar em prática, né, o senhorio de Cristo na minha vida, né, e graças a Deus tenho vencido isso. Glória a Deus. Muito legal, cara. Glória a Deus, rapaz. Muito joia. Que bom, amado. Obrigado. Obrigadão. Vem, minha irmã. Bom dia, gente. Eu estou um pouquinho nervosa, vou gaguejar um pouco, mas vou falar. Eu já venho, né, conhecendo ao Senhor há um tempo. Na realidade, eu cresci num lar cristão e eu tive a minha decisão por Jesus mesmo com 12 anos. Mas, assim, recentemente, eu descobri que Jesus não estava sendo o Senhor da minha vida, em algumas áreas. E eu, assim, meio que abafava. Eu falava assim, não, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando, eu não estou pecando. Então, assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas eu vi que tinha determinadas áreas que eu não considerava a palavra do jeito que do jeito que ela é. Uma das áreas era a questão da submissão aos pais, né? Eu passei por alguns problemas em casa, onde meus pais se separaram mais que uma vez. E isso mexeu muito comigo, a ponto de eu falar assim, não, eu que estou certa, eu que permaneci, eu que leio a Bíblia, vamos dizer, todo dia, vamos dizer assim, nem leio todo dia, né, mas falava assim, não, estou lendo a Bíblia, me esforço. Então, assim, as coisas que eles falam para mim, coisas do dia a dia, por exemplo, teve uma questão um tempo atrás que eu queria me dedicar ao ministério, assim, ao tipo treinamento missionário, né? E eles falavam, não, Raquel, não é um momento. Não é um momento. Você não vejo você bem para ir para esse treinamento, não é um momento. E eu achava que não, era um momento sim, que quem permaneceu foi eu, quem estava buscando era eu. E negligenciei um pouco essa área dos estudos em um certo momento, e depois eu fui ver que eles estavam com razão. Naquele momento eles estavam com razão, mesmo eles não permanecendo, congregando, né, ali, mas Deus usou a vida deles para me orientar ali naquele momento. Isso já faz um tempo. E, recentemente, no meu dia a dia, que hoje eu só moro com a minha mãe, né? Meu pai mora próximo, mas ele não mora com a gente. Recentemente, ela falava coisas simples, do dia a dia mesmo, assim, e eu não ouvia. Eu não me submetia, e sempre com esse pensamento, não ficava tão claro, mas depois que eu avaliei, era esse pensamento que vinha à minha mente. Né? Não, eu que permaneci, eu estou certa. O que ela está falando não é bem assim. E isso trazia muita discussão na minha casa.
a ponto dela falar assim, eu vou ligar para os seus discipuladores, vou pedir para eles virem aqui. Aí eu falei, tá, liga, né? Não tem nada a esconder. Aí ela ligou. E quando ela foi falando com eles, eu só olhando, né? Eu falei, eu só olhando. Aí eu falei assim, não, eles vão falar que eu tô certa, né? Porque, não, ela faz também algumas coisas assim que eu não concordo, que não está de acordo com a palavra. Aí eles viraram assim para mim, quando ela acabou a conversa, Raquel, a gente não estava sabendo dessa sua postura. Pra gente, você estava tudo bem, você estava obedecendo. Quem me vê assim também não pensa que eu fico... tem esse embate, né? Então, tranquilinha, né? Mas não é bem assim. Aí eles falaram, acabou a conversa, eles falaram assim, Raquel, a gente não estava sabendo desse seu posicionamento, para a gente estava tudo bem. E, assim, você está envolvida com algumas coisas na igreja, a gente vai pedir um tempo para você... Primeira coisa, você não entendeu nada. Eles falaram assim mesmo, você não entendeu nada que é senhorinha de Cristo, porque você não obedece nem sua mãe. Como é que você quer obedecer a alguém, os seus líderes, essas coisas? Aí eu falei assim, não, mas não é bem assim, não. Mas tipo, balanceando as coisas. Eu obedeço nisso, nisso, nisso. Então, não é bem assim, não sei o senhorinho de Cristo, né? Mas, assim, entrei numa disciplina, sem meio que ver que eu precisava dessa disciplina, de um tempo também para eu pensar sobre as minhas atitudes, deixar as coisas que eu estava fazendo na igreja, porque realmente não adianta a gente estar envolvido lá se na nossa casa está acontecendo um monte de coisa. E fiquei um bom tempo, eu acho que 1 ano e pouco nessa. E nos primeiros meses, eu falava assim, Deus, eu sei que tu vai tocar no coração da minha discipuladora que ela está errada. Isso não é bem assim. Aí eu fiquei maior tempão, né? Assim, uns 3 meses orando, Senhor, toca no coração dela, toca no coração dela. Porque eu mal me envolvia com as coisas assim na igreja. Agora que eu estou começando a me envolver, essa disciplina. Aí, o que aconteceu? Eu comecei pelo óbvio mesmo, não foi porque assim eu vi que estava certo, a parar de ter embates com a minha mãe. Quando ela falava qualquer coisa que seja. E nesse período, a minha mãe teve um início de depressão por causa da separação, e muitas coisas ela não fazia em casa, então ficava muita coisa para mim. Então, às vezes, eu chegava para ela e falava assim, mãe, me ajuda nisso. Ela se sentia cobrada, mas eu não estava cobrando, eu estava tentando animar. Mas, às vezes, você faz uma coisa, a pessoa entende também outra. Então, você também tem que respeitar. E eu não estava respeitando esse momento dela. Insistia muito, a gente brigava muito. Então, assim, pelo óbvio, eu falei assim, não vou mais ficar no embate ou insistindo em nada. Vou deixar quando ela quiser fazer, ou quando ela falar algo, eu vou fazer. E ficou assim mais uns 2 meses. Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, a gente não está brigando, não está acontecendo nada, a gente está conversando agora. Eu, quando eu era adolescente, eu era muito amiga da minha mãe. Depois dessas separações e essas coisas, eu não sei o que aconteceu, que a gente se distanciou um pouco. Eu sei que eu queria o bem dela, ela queria o meu bem, mas a gente não entrava num consenso. E aí, eu fiquei esses meses, né, sem falar nada, né, sem bater de frente. E eu comecei a ver as coisas fluindo e começou a cair a ficha. Falando assim, como é que você vai ensinar para criança, que eu trabalhava com criança, obedecer pai e mãe, e você estava assim em casa? Entendeu? Com meu pai também. Com meu pai era pior ainda. Eu trabalhei um tempo com ele, né, junto com ele. E ali eu desrespeitava mesmo, tirava... para mim, eu estava falando a verdade para ele. Eu estava assim, não, pai, isso não faz dessa forma, vamos fazer dessa. Mas eu falava no meio dos funcionários, eu falava junto com todo mundo, media, né, forças assim. Então, eu estava enxergando que eu estava apontando a verdade para ele, mas na realidade eu não estava. Não estava me submetendo, não estava tendo sabedoria. E eram brigas sérias que aconteciam, assim, às vezes, no meio de todo mundo. Então, assim, eu tive uma outra postura para ver,
porque eu também já não estava mais aguentando aquela situação. E as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ter misericórdia, às vezes, do meu pai, porque o trabalho é muito desgastante dele. E eu ficava assim, não, às vezes meu pai falou daquela forma porque ele estava tenso, nervoso, alguma coisa assim. Comecei a olhar com outros olhos em relação ao meu pai e à minha mãe. E hoje eu consigo ter abertura para falar da palavra, mas de forma natural, não forçando, não brigando, nada. E eu vejo que eles me escutam nesse momento. E nesse momento também que eu fiquei esse tempo em disciplina, o Senhor me fez também ver que eu não estava reconhecendo a autoridade, às vezes, não tanto da minha discipuladora, mas às vezes dos pastores, assim, de dar uma orientação, falar, será que é isso mesmo? Então, assim, Deus trabalhou muito e está trabalhando, porque eu ainda, às vezes, acontece algumas situações sobre essa questão mesmo de submeter a autoridade, reconhecer a autoridade, porque a gente não se submete se a gente não reconhece, né? E uma questão também que Deus me revelou esse tempo, eu estava até comentando com uma irmã, que foi a questão do perdão. Eu sempre tive muita dificuldade para perdoar. Não parece, né? Mas eu sempre... As pessoas falam assim, você é um amorzinho. Gente, não é assim, não. Não é bem assim, não. Mas eu sempre tive muita dificuldade para perdoar. E no meu local de trabalho aconteceu uma situação muito interessante. Foi esse ano que passou, foi na metade do ano, eu acho, que a gente trabalhava em família, né? Parentes, tios, primos, e eu também ali. E aconteceu uma situação que eu vi que estava errada, foi um desfalque que teve e tudo mais. E fui eu que peguei a situação. E eu chamei o meu pai, que era responsável, eu conversei com ele. Aí ele falou, será que é isso mesmo? Aí a gente viu o que era. Aí a pessoa que soube, era um parente meu, não gostou e foi tirar satisfação, ficou chateado. Eu sei que a gente discutiu também, né? Não fui sábia ali no momento. A gente discutiu. E eu me achei na razão, porque eu não fiz nada de errado. Foi a pessoa que fez a situação. E eu fiquei 4 anos sem falar com essa pessoa. Ela por fim, nos 2 últimos anos, ela veio morar em frente à minha casa. E o que aconteceu? Teve foi final de ano. A filhinha dessa pessoa foi brincar com meu sobrinho na casa do meu pai, e eu estava, e nem a filha dela falava direito comigo. A menina tem 5 anos, ela ficava assim me olhando. Aí a gente conversando, meu sobrinho assim brincando empurrou ela. Aí ela caiu, eu chamei assim, Bê, não pode fazer, porque é menina, né? A brincadeira tem que ser mais, não pode ser tão bruta e tudo mais. Aí ele, já sei o que a gente vai fazer, vamos nos abraçar? Aí a menininha veio e me deu um abraço, mas ela ficou me olhando assim, parecia que ela queria me dar aquele abraço há muito tempo, mas porque eu não falava com a mãe, não falava... Ela ficou receosa. Aí acabou aquela situação, aí ela foi para casa, aí teve um outro dia que eu a encontrei, aí me deu vontade de falar com ela, com a mãe, mas eu ainda estava meio receosa de falar com a mãe dela. Aí ela virou assim, eu falei, oi, tudo bem? Ela viu, ela falou comigo sim. Aí eu falei, gente, o que essa menina deve estar ouvindo de mim? Só que é minha prima, eu não falava. E o que aconteceu? Nessa situação, sobre o perdão, que eu vi que eu tenho muita dificuldade nessa área, e que Jesus tinha que ser o Senhor nessa área também na minha vida, eu fui para um encontro de mulheres que a minha discipuladora estava organizando. E nesse encontro de mulheres, gente, eu me senti tão bem, mas eu, falei com todo mundo, foi um sentimento tão bom que veio assim ao meu coração. E eu parei assim, olhei para aquilo tudo, aí o Senhor falou para mim assim, aqui é fácil, quero ver lá onde é que você mora. Você precisa ser essa simpatia, esse amor lá Aí me lembrei dessa pessoa, né? Aí eu falei, tá bom, Senhor, um dia quando eu encontrar ela na rua, eu falo assim, oi, tudo bem? Aí o Senhor foi e falou assim comigo, não, você vai hoje, quando você chegar, você vai tocar a campainha dela e você vai falar tudo o que você tem que falar. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei nem por onde eu vou começar, porque já não falo com ela já há uns 4 anos. Aí eu fui para casa, saí dessa comunhão.
Aí, quando eu desci do carro assim, eu falei, não, vou em casa, vou trocar roupa, depois eu vou. Aí o Senhor, não, você vai fazer isso agora. Eu falei, oh, meu Deus. Aí eu fui lá, toquei a campainha dela umas 3 vezes, ela não atendeu. Eu falei, Senhor, tu tá vendo que eu tô aqui me esforçando, mas ela não atendeu. Eu vou voltar para casa. Aí, Senhor, não, fica. Aí eu toquei a quarta, ela desceu. Eu, ai, agora, o que eu vou falar? Aí, quando ela desceu, eu fui logo no direto ao assunto, que senão eu não ia falar. Falei, olha, eu sei que você está estranhando, eu vim aqui, mas eu quero te pedir perdão. Aí ela, mas perdão? Eu falei, porque a gente trabalhava juntas e você sabe que eu não concordava com algumas coisas que você fazia e eu fiquei 4 anos sem falar com você. Eu te ignorei. Aí ela, ai, Raquel, eu também queria te pedir desculpa, porque eu queria falar com você, inclusive eu queria colocar minha filha no reforço que você faz, e eu não sabia como. Aí eu falava assim, minha vizinha também quer colocar, Jesus amado. Aí eu falei assim, então você me perdoa? Ela, me perdoa, te perdoo. Aí ela, você também me perdoa? Eu falei, perdoo. E a gente tem se falado e através desse relacionamento eu sei que Deus vai me trazer a outras situações que eu preciso também pedir perdão. E assim, eu chorava muito, era uma coisa simples, mas eu não conseguia fazer. E eu entrava no meu quarto, eu chorava, Senhor, eu perdoo, limpa meu coração. Porque eram coisas reincidentes, né? Sempre tinha problemas nessa área, a gente trabalhando todo mundo junto. E eu chorava, e Deus falava assim, vai por fé, né? E teve um momento que a minha atitude teve que demonstrar a minha fé, né? E foi nesse momento que eu vi que o Senhor tinha que governar mesmo. E todo dia, às vezes, eu descubro coisas que eu estou vendo que o Senhor ainda não está sendo o Senhor ali. Aí eu tenho que, né, que... É isso aí. Muito obrigado. Puxa vida, que bom, né, cara? Glória a Jesus, Raquel. Talvez alguém diga assim, mas Jesus é meu Senhor. Sabe que ele entra em várias áreas, mas eu acho que é assim mesmo, do jeito que ela está falando. Jesus entra e parece que alguns cômodos a gente abre mais rapidamente, né? Outros a gente não abre tanto. Alguns a gente confia mais, outros a gente não confia tanto. Né? É uma coisa estranha isso, né? Lembrei aqui, ouvindo Raquel, de uma moça, de uma chilena. Nós estávamos conversando, almoçando e conversando. E ela era uma menina assim, muito próspera. Ela empreendia, estava ganhando dinheiro, coisa e tal, e muito assim, sabe essa pessoa assim generosa, fiel, como, acho que foi Mônica que falou assim, fiel nas premissas, assim, aquela pessoa assim, muito dadivosa e tal. Mas o problema dela era na área dos relacionamentos dela. Ela era uma menina muito oscilante quando o assunto era relacionamento com o sexo oposto. Vivia pecando e vivia se atrapalhando. Eu, conversando com ela, falei, filha, eu acho tão interessante você ter uma área da tua vida que você é tão dedicada, tão séria, né? E parte da conversa foi assim, mas parece que outra área você não confia. Ela falou assim, mas como é que eu vou confiar? Deus nunca fez nada por mim nessa área. Ela falou assim, como é que eu vou confiar? Nessa área do relacionamento, Deus nunca fez nada por mim. Se eu não fizer, Deus não faz. Aí eu falei, estranho esse relacionamento com o senhorio de Jesus, né? Porque o senhorio de Jesus é pleno mesmo, é como a Raquel falou, é toda a casa. A gente tem que abrir tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Eu falei aqui no iníciozinho para vocês assim, e eu achei muito legal isso, que ela pegar carona também, assim. Sabe que tem palavras que Deus dá e a gente não quer aplicar plenamente como palavra de Deus. Parece que algumas verdades, alguns mandamentos nos agridem mais. A gente quer tentar explicar aquele mandamento de outro jeito. Mas quando tem um mandamento que nos arranha, é justamente aquela área que Deus quer tocar. Você já viu que tem gente que, por exemplo, pegar aqui... que tem vitórias em algumas áreas, plena, assim, descanso. Mas tu já viu que tem gente que
Quando o assunto... Vou pegar um exemplo aqui, vou pegar carona aqui no tema de outra irmã que falou aqui, de Mônica, acho que foi Mônica que falou. Por exemplo, a área financeira. A área financeira é um assunto fácil? O que vocês acham? Ela falou aqui do Matando a Cobra, mas eu no Matando a Cobra eu recomendo o livro, que inclusive ela já leu também, que é o melhor livro que eu já li sobre esse assunto. Chama-se Nunca o Suficiente. Porque relacionamento com dinheiro foi um dos assuntos que Jesus falou muitas vezes. Jesus não falou poucas vezes, Jesus falou muitas e muitas vezes. Em geral, nós pensamos que nos relacionamos muito bem com o dinheiro. Não, eu sou generoso, não, eu sou bom. E eu percebo que tem gente que tenta explicar a Bíblia do seu modo, quando o assunto é dinheiro. Eu vejo direto, gente, assim, o cara fala assim, dízimo, não é da lei. Da lei? Como assim da lei? Antes da lei já existia. Como? Tu vê que as pessoas assim, elas são prontas. Mas, em geral, quando elas tentam torcer a palavra naquele assunto, é o assunto que Deus quer entrar. É o assunto que Deus quer falar. É o assunto que Deus quer pastorear no coração daquela pessoa. Quando ela pega e dá um tom diferente ao simples. Ao simples. Simples mesmo. Se você ouvir Jesus tratando o assunto, por exemplo, já citando o assunto do dízimo, Jesus nunca falou, ele repreendeu os fariseus, não foi na prática do dízimo. Ele repreendeu os fariseus porque eles dizimavam tudo, mas as coisas mais importantes da lei eles não faziam. Ele falou assim, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquilo. Ele não disse não faz nada. Ele falou, faz isso, não omite aquilo, pô. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre, que deu 100%. Ele elogiou, ele falou assim, poxa, deu tudo que tinha, ela deu mais. Mas é uma área difícil. Lembra que eu citei aqui uma irmã que ela vinha questionando não, ela cria que Deus estava falando com ela de que ela deveria abrir mão do seu imóvel para a irmã. Lembra disso que eu falei aqui? E eu falei, não é por causa da tua irmã, provável até que tua irmã nem mereça. Mas o problema é você. É como Deus lida com o nosso coração. Como Deus quer nos libertar. Lembra que eu falei também sobre Lucas 14, que aqui também acho que Tiago citou ele. 14:33. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lembra disso? Foi Marcial que citou, não me lembro. Oi? Foi quem que citou? Foi Marcial. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem. Eu falei aqui com vocês, irmãos, a renúncia de tudo, no primeiro momento, parece uma agressão a nós. Mas é libertação. É libertador quando você renuncia a tudo. Pensa assim, gente invejosa. Como lidar com a inveja? Inveja é o quê? Inveja é você querer algo que não é teu. Eu tenho inveja da fulana. Parece que tem gente que toda vez que alguém conquista algo, alguém que tem algo, parece que aquilo ali brilha dentro do teu olho e você quer também para você. O invejoso raramente se alegra com os que se alegram. A inveja não deixa você fazer isso. Olha, tem uma irmã muito querida do nosso relacionamento, muito querida. Quando a gente foi morar em Curitiba, ela esteve muito próxima da gente. E um dos temas que Deus colocou no meu coração para ministrar, para apacentar essa irmã, puxei Denise tocava ela diretamente. Falei, Denise, eu tenho uma certeza que essa irmã é invejosa. Ela é invejosa. Quando a gente sentou para conversar com ela sobre esse assunto, ela conta uma história de quando ela era criança. De que a avó parece que costurava a roupinha e queria fazer uma roupinha e colocar um laço, um determinado laço, um vestidinho. Ela, não precisa desse laço, não, tira o laço. Ela era adolescente, criança, uma coisa assim. Só que ela sai para brincar na casa da amiguinha e chega lá, a amiguinha está com um vestidinho com lacinho. Com laço que ela não queria.
E a menina até explicou que o laço era moda, era o último momento. Ela volta lá e fala o que com a vovó? Põe o laço. E a avó teve uma atitude muito... Gente, eu falei até com ela, eu falei, filha, a avó não tem essa atitude, eu sei porque a gente é avó. A avó falou assim, não vou fazer, porque isso é inveja. Você está fazendo porque tua amiga tem... Nossa, agora eu não vou fazer. Lembra, né, de conversar isso, né, Denise? Como que uma avó faz isso? A avó só faz... Eu falei, Deus desde cedo começou a tratar da tua inveja. Mas sabe, irmãos, que a partir daquela situação com essa amada, tu sabe que Deus virou uma página na vida dela? Pensa, virou deu um recomeço tão tremendo para a vida daquela menina. A vida dela hoje é outra completamente, inclusive porque era solteira, casou, Deus fez um monte, Deus fez uma reviravolta em pouco tempo na vida dela. E eu tenho assim uma plena convicção de que aquela página precisava ser virada para Deus começar uma nova etapa com ela. Aquilo precisava ser vencido. Inclusive porque aquela situação da inveja também estava atrelada a alguns pecados do passado. Entendeu? Pecados do passado. Pecados que envolviam inveja. Entendeu? Por exemplo, essa moça, ela se relacionou com o noivo de uma amiga. E todos juntos. Tudo ali. Ela teve esse envolvimento. Só para vocês terem ideia do nível que ela entrou. E esse assunto sempre voltava nas nossas conversas pastorais. Parece que nunca tinha morrido, sabe? Só que Deus virou a página. Parece que isso aí foi o ponto-chave de virada. Sabe, algo tem que acontecer. Então, mas é interessante, era uma discípula querida, uma irmã amada, coisa e tal. Mas parece que tem quartos, parece que tem cômodos, parece que tem baú na nossa vida que a gente não quer abrir para o Senhor. Esse baú eu não abro. Sabe qual é? Essa área não entra. Esse negócio, Deus é o Senhor, mas Ele é o dono, mas, sabe, esse negócio aqui, esse secreto aqui, ele não vai entrar. E Jesus, ele entra para governar absolutamente tudo. Deus prometeu dar a terra, já tinha prometido para Abraão, né? Dar aquela terra toda para Israel. Vocês sabem que Josué, ele não conquistou toda a terra que Deus prometeu para Israel. Quem conseguiu plenamente todas as terras foi Davi. Não sei se vocês sabem disso. E Davi, uma das conquistas de Davi é o Monte Sião, que é a capital hoje, a cidade do rei Davi é Monte Sião, que é Jerusalém, lembra? E Davi, ele conquista Monte Sião. Monte Sião pertencia aos jebuseus, né? Os jebuseus ocupavam, Jebus. E eles entram com os soldados pelo esgoto, literalmente para conquistar aquilo ali, e conquistam o Monte Sião. Até hoje, diz assim, é a cidade do rei Davi. O Monte Santo, Monte Sião, o Monte Sião. Mas eu me recordo de uma vez estar numa reunião assim, com os jovens. Raramente eu tenho visões. Mas eu tive uma visão que parecia a capa de um long play, talvez os mais novos nem entendam o que é um long play. LP eram os primeiros discos de vinil que tocava música. Então, quando lançava, tinha aquela capa, sempre tem capa, sempre tem publicidade, né? Mas tinha uma banda americana, não sei se Led Zeppelin, não sei qual delas, de rock, que tinha uma capa que era um feto de chifre e rabo. Então era como se fosse uma foto de uma bolsa, né? Uma bolsa gestante com um bebê dentro, só que o bebê tinha chifre e rabo.
E eu, quando vi aquilo, a gente estava orando por algumas pessoas. Eu tive uma visão daquilo, fiquei assim com Deus, Senhor, o que é isso, Senhor? O que é isso? E Deus me falou, assim, Jebus. Por isso que eu guardei bem a história dos Jebuseus. Jebus. E eu fui me inteirar. Fui ler na Bíblia o que era aquilo, Jebus, eu vi isso em algum momento. E aí eu fui entender que era o lugar dos Jebuseus. E o que eu entendi? Eu entendi que quando Jesus entra para conquistar tudo. Mas a primeira entrada de Jesus é no espírito do homem. Ele vem e regenera teu espírito. Mas tem muita coisa para ser conquistada ainda. A nossa alma, por exemplo, nosso ego, ele é resistente. Vocês deram testemunho aqui. Jesus entrou na vida, mas o ego é resistência. O testemunho de Tiago, muito top, muito preciso. Não tem coisa mais tremenda na vida de um cristão que o senhorio de Jesus, pô. Você pode ver anjos, tem gente que vê anjo até e nem se converte, gente. Receber no coração, dobrar a alma. O grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele fica só. O grão de trigo ele já tem a vida dentro dele, mas ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser quebrantado. Então ele já tem, mas ele está inteiro ainda. Então a conquista plena do Senhor passa por um quebrantamento real. Nós ouvimos alguns de vocês dizendo, eu era teórico, mas tinha áreas da tua vida que você estava sujeita, mas por que não? Alguma coisa estava resistindo. Havia ainda um Jebus dentro. Eu sempre digo isso, já há muitos anos falo isso, digo assim, parece que o diabo olha para algumas pessoas e tem esperança nelas, enquanto outras, ele não tem mais nenhuma esperança. Ele tenta todo mundo. Ele é um tentador. Mas parece que tem gente que ele olha e diz assim, não, aqui eu ainda tenho uma esperança, porque parece que a pessoa cultiva algo, um sonho, um negócio que Deus, parece que não sujeitou a Jesus ali, aquele troço. Mas a hora que você rende tudo, a hora que você renuncia tudo, é libertador para você. A hora que eu faço isso é libertador para mim. Enquanto eu tiver reserva, seja lá em qual área da minha vida for, é um tropeço. É um tropeço. Há muitos anos eu tive um sonho com um irmão, um pastor, que não tinha filhos biológicos, naturais. E ele sonhava de qualquer jeito, ele queria ter um filho, queria ter filho. E eu tinha um sonho que ele caía, caía feio com uma menina da igreja local. E a menina, no sonho, dizia, eu ouvia ela falando, com a mãe dela, ela falava com a mãe dele. Ele queria tanto um filho, né? Queria tanto um filho. Ele queria um filho. E aquilo me angustiou muito. Eu estava no retiro de pastores em outro lugar. Liguei para ele, perguntei como é que ele estava, coisa e tal. Ele falou, tudo bem. Mas fiz questão de, voltando ao Rio, visitar a cidade dele e conversar com ele. E aí nós conversamos sobre uma renúncia. A renúncia desse sonho de ser um pai biológico. E eu falei, amado, Jesus Cristo é o Senhor. Ele pode te dar filho, ele pode fazer o que ele quiser. A esposa dele tinha abortado 4 abortos naturais, espontâneos, né? E ele... Falei, cara, isso aí pode ser um tropeço para a tua vida. E a esposa dele não tinha paz. Barriga de aluguel, um monte de coisa. Ela não tinha paz, nada disso. E aí nós conversamos, a gente conversou e começamos a orar. Gente, aquele irmão, ele não chorava, ele bradava, ele gritava. Eu vi quando algo quebrou dentro dele. Sabe? A gente tem que passar, em alguns momentos, por algo assim, que seja assim, decisivo para nós. Decisivo. Sião tem que ser tomado mesmo, sabe? Jesus tem que governar tudo.
tudo. Quando a gente fala Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor de tudo. Você diz amém ou não? Ele quer conquistar tudo. Quando Jesus governa, Ele governa tudo. Como é que alguém pode ser vencido? Eu falei da inveja, mas tem outras coisas que, se você não confessar, ninguém sabe. Ciúmes. O que é ciúme? Ciúme é você ter algo que você julga que é tua propriedade e que você fica desesperado de alguém tocar naquilo que é teu. É outro drama da vida. Mas quem é que pode ter ciúme quando você não tem mais nada? Quando você renunciou a tudo quanto você tem? Como você vai ser consumido por algo que você que não é teu? Como? Não é libertador? É libertador ou não é libertador? É ou não? É libertador, gente. Você... agora a gente dizia isso para um pastor querido. Dizer, querido, esses irmãos não vão roubar as ovelhas de você. Eu acho que eu citei isso aqui. Acho que ele esperava uma palavra assim de: o Senhor é contigo, não roubará. Não foi amado, você não tem nada. Você não é dono de nada. Ninguém rouba de você o que você não tem. Ninguém tira de você o que você não tem. Você já percebeu como tem gente crente com medo de perder? Perder o quê? O que você tem? Tem gente que disputa todo espaço. No trabalho, disputa, parece que é dono de alguma coisa, entendeu? A gente está disputando com as pessoas. Não tem. A gente não disputa quando a gente não é dono de nada. A gente não está mantendo nada também. Quando Davi sai, Absalão, filho dele, se levanta contra ele. Quando ele sai dizendo também de uma certa forma: o dono desse trono não sou eu, é Deus. Eu vou embora, ele quer o trono, leva. Simei sai jogando pedra atrás dele lá. Abissai quer puxar a espada, arrancar a cabeça de Simei, uma confusão. Ele também desarma. Abissai diz: que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Meu próprio filho levantou o calcanhar contra mim. Isso é Deus. Vê Deus, vê Deus. Quero te ver, Senhor. É ver Deus. É Deus, o meu Senhor é Deus. Deus entrou na história, matou Absalão. Acabou com a perseguição. Deus tirou toda a ameaça. E aquilo arrebentou com Davi, inclusive. Vocês lembram a história? Mas tem uma hora que o homem está quebrantado, ele não tem mais nada. Não há por que lutar por um trono que não é teu. Quando Deus te constitui, Ele te sustenta. Quando Ele te estabelece, Ele te sustenta. Esse controle, essa luta, esse apego às coisas é carne. Significa que Jesus não reina plenamente ainda. E Deus segue trabalhando na nossa vida. Obrigado pelo testemunho, né? Exatamente isso. Deus segue trabalhando, mostrando que Jesus é Senhor absoluto e de todas as coisas. Sempre vai haver alguma coisa para a gente render ao Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Até que tudo seja dele. Tem uma canção antiga que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você lembra dessa canção? Lembra? Você conhece a canção, não? Cara, daquelas antigas, da harpa cristã, lá daquele... Minha querida, é aquela canção que rasga o véu. Mas eu vou lembrar uma nova de vocês que Asaf musicou de Crônicas. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se o quê? Forte. Mas para quem que ele vai mostrar forte? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O senhorio de Jesus é ele tomar conta
de todo o nosso coração. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Se você ouviu os testemunhos aqui dos irmãos, foi tocado, com certeza foi edificado, eu fui, eu tenho certeza que você foi também. Mas se você acha, por exemplo, que você é todo dele, eu te convido de novo a cantar a música Sonda-me Quebrantado. Eu te convido mais uma vez. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos surpreende. Deus sempre mostra alguma coisa que nós somos resistentes, duros, que Deus está falando, a gente não consegue ouvir, que a gente está distorcendo a palavra para ela encaixar dentro da nossa vida, não a nossa vida dentro da palavra, a vida, a gente dá uma moldada na palavra para ver se a palavra respalda nosso comportamento e não mudar nosso comportamento com relação à palavra. Então, quando a gente pensa que está tudo arrumado, é hora de orar, é hora de falar com Deus, sonda-me, Senhor, porque o Senhor passa os olhos sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Amém ou não? Eu vou agradecer, já deu a hora do nosso papá. Oi, minha irmã. Minha querida, eu vou fazer o quê? Vou tocar você daqui, vou te expulsar. Vem cá. Ó, Fabi vai ser derradeira, tá? Eu acho que vai ser bem... Obrigada. Na verdade, eu já estou atrasada, né? Já creio que já era para eu ter vindo. E o Senhor colocou algo no meu coração hoje de manhã, e aí eu fiquei ali numa luta, porque eu também sou tímida. Às vezes não parece, né? Mas eu também sou tímida. E uma coisa que me confrontou, assim, né? Eu creio que eu estou aqui por causa do senhorio de Jesus, né? Quando eu digo aqui, diga-se Porto da Folha, mas aqui sentadinha nessa cadeira também. E uma das coisas assim que o senhorio de Jesus me confrontou foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar, não lembro nem quem foi, que os tímidos não herdariam o reino dos céus. E na minha cabeça, na minha concepção, a timidez ela era uma condição no qual a pessoa não tinha culpa. Então, para mim, parecia injusto que a pessoa na condição de timidez não herdasse o reino dos céus. E aí, num outro momento, eu ouvi alguém dizer que os covardes não herdariam o reino dos céus. E aí, para mim, fez muito mais sentido. Então, eu entendi que muitas vezes a timidez nos leva à covardia. E aí é o problema, né? Então, ser tímido por si só não é um problema. Mas, quando essa timidez te leva à covardia, aí se torna um problema. E muitas vezes a timidez já me levou à covardia. Inclusive, nesse tempo aqui, né? E aí eu perguntei ao Senhor, a gente estava andando esses dias, e aí, quando você falou, né, de vir aqui e tal, de se voluntariar para vir aqui e responder perguntas, na verdade, um indicaria o outro, né? E aí eu pensei assim, bom, para mim é mais fácil se alguém me indicar. Eu não quero me voluntariar. E aí eu creio que nisso eu perguntei ao Senhor assim, Senhor, por que isso, né? Por que essa dificuldade? E é o orgulho, porque quando alguém me aponta, alguém me dá uma missão, alguém fala, vai, eu me sinto respaldada e aí é mais fácil para mim. Mas quando eu tenho que me voluntariar, aí para mim é muito difícil, é um desafio muito grande ainda hoje. E aí eu vi o Senhor falando comigo no outro dia, infelizmente eu não vim. Que foi sobre Lucas 14, o dia que você falou. Porque esse foi um dos textos que eu creio que na minha caminhada com o senhorio de Cristo, foi fundamental para algumas decisões que eu tomei e tenho tomado na minha vida. E eu tenho uma experiência com esse texto de Lucas 14. Que, inclusive, a minha vinda para cá passa por essa experiência com esse texto. Mas o que o Senhor colocou no meu coração hoje de manhã foi um trecho desse livro, não é o livro todo, é um trecho desse livro, e eu gostaria de ler esse trecho aqui, se vocês me permitirem, porque esse trecho desse livro também, eu creio que eu fui revelada a partir dessa leitura de algumas coisas e também contribuiu muito para algumas decisões que eu tomei e tenho tomado. Eu sempre lembro desse texto. Esse texto é recorrente na minha vida. Eu acredito que algumas pessoas aqui já me ouviram falar desse texto, de repente já me viram até ler esse texto. E é de um livro chamado A Formação de um Discípulo,
que a gente leu um tempo lá em Curitiba. E esse livro assim me ajudou muito para compreender várias coisas, né? E diz assim, é uma historinha que ele conta para tentar explicar o que é o senhorio de Cristo. E aí diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Suponhamos que no dia 1º de janeiro eu estivesse sobrevoando Kansas, quando o avião explodiu. Meu corpo caiu no chão e morri com um impacto. Depois de algum tempo, um fazendeiro encontrou meu corpo. Não havia pulsação, nenhuma batida do coração, nem fôlego. Meu corpo estava frio. Era óbvio que eu estava morto. O fazendeiro fez uma cova, mas, ao colocar o meu corpo na terra, o dia já estava escuro demais para cobri-lo. Decidindo que terminaria o trabalho na manhã seguinte, ele voltou para casa. Então, Cristo veio e me disse: Kate, que é o nome do autor, você está morto. Sua vida sobre a terra acabou, mas eu soprarei um fôlego de nova vida em você. Se prometer fazer qualquer... Desculpa, gente. Se prometer fazer qualquer coisa que eu pedir e ir a qualquer lugar que eu mandar. Minha reação imediata foi: de maneira nenhuma. Isso não é razoável. É escravidão. Mas então, reconhecendo que não estava em posição de negociar, sincera e rapidamente concordei. Instantaneamente, os pulmões, o coração e os demais órgãos vitais voltaram a funcionar. Voltei à vida, nasci de novo. Daquele momento em diante, não importava o que Cristo pedisse de mim, ou aonde me mandasse. Eu estava mais que disposto a obedecer-lhe. Nenhuma tarefa seria por demais difícil, nenhum horário cansativo demais, nenhum lugar perigoso demais. Nada era sem motivo. Por quê? Porque eu não tinha direito sobre minha vida. Estava vivendo em tempo... Obrigada. Obrigada. Estava vivendo com o tempo emprestado. O tempo de Cristo. Kate, aí a gente pode dizer, né? Nosso nome. Fabi morrera no dia 1º de janeiro, em um milharal do Kansas. Então eu podia dizer com Paulo: estou crucificado, morri com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que significa morrer para si mesmo e nascer de novo. A ordem de Cristo, siga-me, é uma determinação para participar de sua morte, a fim de experimentar uma nova vida. Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Ele. Um grande paradoxo da vida está em que existe imensa liberdade nessa morte. O morto já não se preocupa com seus direitos, com a sua independência ou com as opiniões de outros a seu respeito. A unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, riquezas, segurança e status, as coisas que o mundo tanto almeja, perdem o valor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A pessoa que toma a cruz, que está crucificada com Cristo, não fica ansiosa pelo amanhã, porque o futuro está nas mãos de outro. Isso. Obrigada, gente. Amém. Obrigado, Fabi. Então, toda vez que alguém obedece, a gente é abençoado, né? Bom obedecer. Vamos obedecer ao Senhor. Paizinho, nós estamos aqui no nome de Jesus. Rendemos graças a Ti, Pai, por esse tempo. Pela Tua obra na vida dos nossos irmãos, Senhor. Puxa, Pai. Obrigado. Como Tu tens
trabalhado com cada um, em cada um. E nós podemos dizer, Pai, até que Tu tens também trabalhado por meio deles em nós, Senhor. Ouvir esses amados aqui, Pai, é também receber da Tua obra em nós, da Tua bênção em nós, da Tua mão em nós, Senhor. Pai, é de verdade, ouvir esses amados é Te ver. Podemos dizer, Pai, que Jesus foi glorificado na manhã desse dia aqui, por meio do testemunho desses queridos aqui, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos também, Pai, no nome de Jesus, que Tu nos sonde. Tu nos conhece profundamente, sabe todas as coisas. Nenhum de nós, Pai, se atreve a dizer que está tudo rendido a Ti, Senhor. Nenhum de nós. Estamos nessa jornada de conhecimento ainda, Senhor. Nenhum de nós se atreve a dizer que está tudo resolvido, que está tudo entregue. Nenhum de nós, Senhor. A gente quer, na verdade a gente precisa, Pai, desse socorro Teu, desse scanner Teu em nós. Sonda os nossos corações, nossa vida, nossas práticas. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há alguma rebelião ainda, de algum jeito, em nós. Pai, nos enganamos tantas vezes sobre nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Se Tu nos mostrar, verdadeiramente veremos. E também já Te pedimos socorro, Pai, para experimentarmos uma conversão genuína, um arrependimento verdadeiro. Porque sem Ti somos incapazes de nos voltarmos para Ti. Sem Ti somos incapazes de render tudo. Sem Ti, Senhor, somos incapazes de nos movermos, andarmos. Nós éramos como aquele galho morto de uma árvore qualquer, Senhor. Mas Tu nos enxertastes em Jesus. E a vida de Jesus está em nós hoje, Pai. Nós percebemos essa vida. Não nos permita viver para nós mesmos, Senhor. Uma vida que não é nossa. Não é justo, Pai, pegar aquilo que é Teu e viver de qualquer jeito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Todos nós aqui, mas especialmente eu quero Te pedir por alguém que está aqui nessa hora lutando, Pai, e que já tem claro a área que Tu quer tocar, o que Tu estás falando. Pai, dá graça a essa pessoa, essa amada, para uma mudança de curso verdadeira. Dá graça, Pai. Aproveitamos também para Te render louvores pela nossa comidinha, pelo nosso alimento. Te entregamos mais uma vez esse dia, mas queremos Te pedir, Pai, em especial que Tu recompenses os irmãos que trabalharam na cozinha ali. Cada um deles, Senhor. Cada um que serve aqui. Renova os teus filhos, Senhor. Renova as forças. Recompensa esses amados. Recompensa segundo o Teu amor, segundo Tua riqueza, Tua graça. Recompensa, Senhor, que eles recebam mais do que nós, Senhor. Muito mais do que a gente tem recebido aqui, Pai. Que eles recebam, Pai, multiplicadamente. Em nome de Jesus que oramos. Quantos podem dizer amém?